Queridos, estamos contentes com Jesus, embora a luta é acirrada, mas o Senhor Jesus nos falou que a gente não teria aflição. Alessandra aqui, ó, senão eu vou pegar para mim, hein? Não é seu não? Opa, então agora é meu. Tô brincando, alguém deixou aqui. Então, queridos, são dias que a Bíblia fala que são dias trabalhosos que nós estamos vivendo. Fala para a gente remir o tempo, porque os dias são maus, são dias de desafios, mas com Jesus no barco vai tudo bem, amém? Você pode falar comigo? Com Jesus no barco tá fraco, vou aumentar o volume aqui, ó. Com Jesus no barco vai tudo bem. O negócio é Jesus estar no barco da vida da gente, amém, queridos? Tem uma palavra para compartilhar com a amada igreja, uma palavra que o Senhor já nos deu. Já tem, assim, um tempinho que o Espírito Santo colocou essa palavra no nosso coração, já compartilhamos há um tempo atrás, e hoje nós sentimos, assim, impulsionados de estar compartilhando com a igreja. Estou sintonizando aqui. Essa palavra tem um determinado momento até que a minha esposa falou: poxa, aquela palavra ministra sobre a igreja, né? Talvez aqui alguns vão, assim, lembrar, ou não, porque são tantas palavras abençoadoras que têm vindo sobre nós, não é verdade, queridos? Semana passada, pastor Gilson, pastor Angélica trouxe uma palavra tremenda sobre nós, sobre o arrebatamento de Elias, né? E a porção dobrada sobre a vida de Eliseu, os caminhos, né? Para que, já fazendo assim uma associação, a igreja que vai ser arrebatada, caminho que nós temos que passar, né? Que é o caminho de Betel, o caminho de Jericó, o Jordão. Que palavra poderosa, muito alimento sólido. Eu sei que você lá no grupo familiar compartilhou e ficou fascinado, né? E hoje queremos também trazer uma palavra que, sim, que muito, assim, enriquece meu coração. E meu pedido é que o Espírito Santo também traga isso sobre teu coração, que é uma palavra que fala de níveis de compromisso. Vocês que já nos conhecem, né? Paulinha já pode projetar aqui. Nós sempre assim buscamos fundamentos na palavra e trazer de uma forma que a gente possa aplicar no aqui e agora a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Então, queridos, nós já podemos abrir a nossa Bíblia lá em Juízes 7. Quero cumprimentar um aviso do MSEC. Para quem não sabe, o MSEC está funcionando domingo, todo domingo. Hoje tivemos às 9h30 aqui. O Senhor nos agraciou, né, com um estudo sobre atualidades. Foi uma coisa tão... Mas a gente entende que Deus falou no coração da gente. Aqui era uma medida sobremaneira, assim, do Senhor para esse dia, sobre a vida daqueles que estiveram aqui. Você que não veio, aí ainda tem a oportunidade no próximo domingo estar junto aí conosco, naquilo que o Senhor está ministrando sobre nós. E a partir de março vem as classes, conforme a Alessandra falou, que você deve fazer a inscrição lá para você estar na classe lá que o professor está direcionando. Nós temos 5 assuntos para tratar nesse primeiro semestre, né? Que é Fundamento da Fé 1 e 2, Autoridade Espiritual, Doença da Alma e Nova Criatura. Então, queridos, coloca a mão no teu coração. Queremos orar. E já deixa a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 7. Fazer uma pergunta: você está me ouvindo bem aí atrás? Está dando para ouvir, discernindo? Amém. Deus, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, quantos não têm esse privilégio? Aliás, estão sendo mortos por simplesmente professar a fé em Ti. Mas nós temos essa liberdade. Então fazemos, Pai, nesta noite, ó Senhor, da melhor forma, Senhor, aquietando os nossos corações, abrindo para ouvir a Tua palavra e reconhecendo esse privilégio que temos. Obrigado, Pai. Agora, a porção que o Senhor separou para cada um de nós, queremos receber em nome de Jesus.
Amém e glórias a Deus. Vai trocar o microfone, Moisés? Som. Realmente eu acho que ficou agora mais grave e... Obrigado, Moisés. Então, queridos, lá em Juízes capítulo 7, queremos compartilhar sobre a vida de um homem. Esse vai ser o tema central, mas depois nós vamos citar alguns outros textos, mas esse é o texto central aí do que nós queremos compartilhar. Fala sobre a vida de um homem chamado Gideão. Então diz assim a palavra de Deus. A gente está aí mencionando de 1 ao 16, mas eu vou pular alguns aqui que a gente quer aí aproveitar o máximo possível do tempo assim e focando dentro daquilo que nós queremos estar ministrando. Então diz assim: a vitória de Gideão sobre os midianitas. Versículo 1: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arote. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Deixa eu logo contextualizar esse texto aqui. Era uma guerra sendo desencadeada naquele momento ali dos hebreus lá contra os medianitas, povo inimigo, e tinha 32 homens para ir. Deus vira e fala assim: ó, tem muita gente aí, porque Deus queria, assim como a Alessandra acabou de falar, mostrar o agir dele sobrenatural, trazendo a vitória sobre ali o povo de Israel. Então aí Deus já fala assim, ó, se tiver alguém com medo, pode ir. Dos 32.000, quantos foram embora? 22.000. Logo falou: eu estou com medo, eu vou para casa. E foram para casa. Vamos continuar o texto lá. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com ele à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Versículo 6. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Fala comigo: 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então, desses 10.000, Deus falou: leva eles para beber água lá no rio. Falou: aqueles que se ajoelhar lá, né, para beber água, bota a parte. E aqueles que pegar com a mão e levar a mão na boca, separa desses aí. Então esses que levaram a mão lá, pegaram a água, botaram na boca, provavelmente estava com a mão pegando água e a outra na espada, né? Guerreiro, né? Agora aqueles chegaram lá igual, né? Se jogaram lá. Desses que jogaram lá para beber água, foram 9.700. Esses voltaram para casa. Aí ficou 300 ali. E é esses 300 aí que foi para a batalha lá. Então vamos dar continuidade. O Senhor disse a Gideão, versículo 7: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para a sua tenda, mas reteve os 300. E estes ficaram com provisões e as trombetas dos que partiram.
O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. O que está acontecendo aqui? Gideão estava também morrendo de medo, né? E Deus fala: ó, você está com medo, mas desça lá no acampamento dos midianitas, aí você vai ter a resposta. Isso vai gerar em você coragem. Qual era o cenário ali? Os midianitas estavam em um vale. Imagina, por exemplo, não tem o Vale da Bênção? A Regiane mora lá no Vale da Bênção. Por que os evangélicos estão querendo mudar o nome do bairro Saco para o Vale da Bênção? Porque é tudo cercado de morro e ali parece um vale. Aí fala Vale da Bênção. A situação aqui é uma situação parecida com essa. O exército de Midian estava no vale e no seu entorno tinha as montanhas, tinha os morros lá, tinha os morros lá. Então eles estavam ali. Essa era a situação. Então Deus fala para Gideão: você desça lá. Olha o mistério aí, né? Ele ia descer lá no acampamento de Midian, dos inimigos, e lá ele teria a resposta pela qual geraria nele o quê? Tiraria o medo e geraria nele fé, para ele derrotar os midianitas. Com quantos homens? Com 300, mas a princípio foi ele e o servo dele, um homem chamado de nome Pura. Até aqui está entendendo, queridos? Quantos estão entendendo? Fala assim: eu estou entendendo, pastor. Amém, né? Então a gente vai lendo aqui, transcorrendo o texto aqui. Versículo 12: os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado. Além dos medianitas, amalequitas também, olha só. Haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos, assim como não se podia contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele falando: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rodando dentro do acampamento dos medianitas e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Versículo 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento medianita nas mãos de vocês. Versículo 16, quero parar por aqui por enquanto. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombeta, jarros vazios e tochas dentro. Então, queridos, já fui explicando aí, ou contextualizando esse texto, que o tema dessa pregação é nível de compromisso. Dentro do que nós estamos compartilhando nessa noite com a amada igreja, primeira coisa, Deus é Deus de grandes feitos. Deus é um Deus que age de forma sobrenatural. Guarde isso, amada igreja. Hoje é um convite, é um apelo para a gente ver tudo pelo lado natural. Isso é um erro, porque Deus age de forma natural, mas também poderosamente de forma sobrenatural. Entenda bem, ali tinha um exército. Era um exército que não se dava para contar, como nuvem de gafanhoto, onde era como as areias da praia. E vai Gideão agora guerrear
contra aquele povo com apenas 300 homens ali. E Deus já tinha até dito qual era a intenção dele, porque Deus, ele de fato, ele queria fazer esses sinais para que reconhecesse que ele é o Senhor, que ele faz o que ele quer, que não tem causa demasiadamente difícil para ele. Queridos, um dos nossos grandes erros é a gente achar que em tudo na vida da gente vai se processar no campo da naturalidade, que não é. Deus é Deus de causas impossíveis. Deus é Deus que age de forma sobrenatural, e aqui ele bem falou que ele ia fazer isso só com 300, para que o que? Ninguém se glorificasse achando que fosse o seu braço forte, que fosse a sua estratégia de guerra, que fez com que aquele exército poderoso de Midian vencesse a batalha ali. Por isso, dos 32 mil, foi reduzindo e chegou a 300 homens. Fala comigo. Deus é Deus de causas impossíveis. E aplaudo o Senhor. Amém, querido? Que Deus é Deus de causas impossíveis. Não há impossibilidade para Ele. Essa é a grande verdade. Por isso que Ele é o Todo-Poderoso. Então, entenda bem. Gideão estava lá temeroso, com medo, e Deus mostrou, provou para ele, para injetar fé nesse homem, que ele já estava mandando as mensagens para aquele povo que Gideão iria prevalecer contra ele. Agora é interessante, queridos, no discorrer do texto ali, onde se processa essa batalha, se é que podemos chamar de batalha, é que desses 300, o que aconteceu? Foi dividido em companhias de 100, dividiu ainda em 3 companhias, e eles iam descer o morro lá, os 100, com as armas poderosas, sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, as armas eram buzina, trombeta, era jarro, vaso, né? Era vaso nas mãos, ainda iam descer gritando pelo Senhor e por Gideão, e com tochas acesas. Então eles iam acender tocha. Estava lá um exército, eu gosto muito assim de imaginar. Estava lá aquele exército de homens poderosos. Aí imagina, nos morros assim, ia descer 100 aqui, por exemplo, 100 ali, 100 lá. Mas eles não iam descer, né, como aqueles filmes que tem, né, em Hollywood lá, né, hollywoodiano, que estratégia, né, escondido, tal. Não, eles iam descer lá, iam quebrar vasos, eles iam tocar a buzina e ia vir com a tocha acesa, meu irmão. E está lá um exército como multidão lá, como gafanhoto em multidão. Algumas traduções falam assim. E assim eles fazem. Nem imaginando, né? A nível de estratégia de guerra, isso é uma coisa impossível de se acontecer, mas Deus gosta de fazer essas coisas. Aquilo que para a gente parece coisas que não tem sentido, coisas que pela qual a gente fala, isso aqui não é lógico, Deus, Ele vem da forma dele, tremendamente poderosa e sobrenatural, e age. Por isso, queridos, nós devemos sempre saber, buscar conhecer o Deus que nós servimos, que é esse Deus todo-poderoso. Então assim eles fazem, descem lá. A palavra, no discorrer do texto, você pode depois estar ali, vendo o contexto ali. Eles se confundem lá e começam lá os medianitas guerrear um contra os outros, e ali houve um grande livramento de Deus, aquele exército foi derrotado. Agora, entenda o que nós queremos compartilhar, e um dos textos é esse, o principal.
Claro que Deus ali manifestou sinais a Gideão, ali aquele homem e aqueles que estavam com ele. Mas o fato é, se ia lutar contra o exército em multidão, como areia no mar, com 300, eles se colocaram numa condição ou no nível de envolvimento com a causa pela qual eles poderiam serem ceifados. Se a gente olha pelo lado natural, como eu estou aqui compartilhando com a gente, aqueles 300 ali poderiam falar: meu Deus do céu, nós vamos morrer. O nível de compromisso, de comprometimento deles com essa causa era uma coisa que iria até mesmo, analisando de forma natural, levá-los a perderem a sua vida. É sobre isso, querido, que eu estou aqui já puxando essa palavra, queremos compartilhar, dentro de níveis de compromisso que nós podemos ter com causas nesta vida. Qual o nível de compromisso que eu tenho? Qual o nível de compromisso que você tem? Vou citar alguns fatos aqui, de níveis de compromisso no decorrer do dia a dia, da história. Eu lembro, querido, que eu fiquei sabendo da história dos kamikazes. Quando já ouviu falar nos kamikazes? E quem eram os kamikazes? Os estudantes aí de plantão estão lembrados lá. Eram pilotos suicidas japoneses. Está ali a professora de história, Célia. Pilotos suicidas japoneses. Eles pegavam o avião dele e chocavam contra um navio. Eles sabiam que eles teriam que morrer, porque senão, se eles voltassem, era como covarde. Então eles pegavam aquele avião para perder já a vida, mas fazer lá uma grande ruaça no exército inimigo. Isso na Segunda Guerra Mundial. Será que eu teria coragem? Será que você teria coragem de pegar um avião e falar: aqui eu vou bater com esse avião e vou morrer? Olha o nível de compromisso, de comprometimento com a causa dos kamikazes, os pilotos suicidas japoneses. Eu lembro também de uma guerra que se processou dos Estados Unidos contra o Vietnã, que tinha os soldados suicidas vietnamitas, esse nome é difícil mesmo. Eles eram presos em uma árvore, uma guerra que se desencadeou. Agora também está tendo lá, né, essa, entre aspas, Guerra Fria da Rússia contra a Ucrânia lá, já todo mundo preparado, né, e o mundo sempre está em guerra e rumores de guerra, estamos vivendo nos últimos dias. Mas falando dessa guerra que se desencadeou, os soldados eram amarrados na árvore, ali com a arma, ali, totalmente carregada, e ali vinha o exército inimigo, eles metralhavam até acabar a sua munição e, por certo, morreria. Olha o nível de compromisso com uma causa. Então, querido, aquilo pela qual a gente acredita, estou falando ser humano, dado um nível de compromisso, pode levar a gente a níveis de comprometimento com uma causa. Não quero aqui nem entrar em detalhes sobre isso que nós estamos falando, porque eu quero falar de uma causa maior, pela qual é digna de todos nós darmos a vida sem restrição, ao ponto de não termos nossa vida valiosa nela mesmo. E você já sabe que a causa do Evangelho é pelo aquele que morreu por nós. Já estou antecipando. Mas o ser humano, ele pode ser impelido, ele pode ser impulsionado a se envolver uma causa de níveis profundos. Quero ainda citar as pessoas bombas, né? Lá os extremistas lá, e falam lá de homem bomba, criança bomba. Pessoas que ligam lá um fio e explode, meu irmão. O que é isso? Meu Deus. E aqui agora eu volto para o texto. Está lá aqueles 300 que estavam ali, que poderiam morrer.
Mas glória a Deus que tinha um Deus e que tem um Deus, e que naquele período um Deus todo-poderoso, que de forma tremendamente sobrenatural os livrou e deu vitória. E é esse Deus que você serve, um Deus que está acima de todas as coisas. Alguém falou que você e Deus é a maioria. Fala comigo, eu e Deus, nós somos a maioria. Aplauda o Senhor. Você e Deus, você é a maioria, meu irmão. Pode se levantar quem quiser. Você e Deus, você é a maioria. Você está na vantagem. Nós, queridos, com o nosso Deus, nós estamos em vantagem em nome de Jesus. Daí, queridos, vou citar outros textos, não vou estar lendo, dentro do que nós estamos falando, de nível de compromisso com uma causa. Lá em Mateus capítulo 26, estava o nosso Senhor Jesus, no Getsemane. Ele estava lá, agora orando, falando: Pai, vai ser difícil, vai ser tremendamente difícil e doloroso. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, que eu não beba esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, e sim a sua vontade. O nível de comprometimento de Jesus, de compromisso dele com a causa, que era nos resgatar da mão de Satanás, da condenação eterna, era tão profunda que ele deu a sua própria vida. Mateus capítulo 26, dentro dos evangelhos, faz citação desse nível de compromisso, de comprometimento do nosso Deus, de Jesus, esse Deus humanizado, nosso Deus, que assumiu para nos resgatar da condenação eterna. Nós fomos comprados por preço de sangue, e ele agonizou na cruz. Ele pagou o mais alto preço que se podia pagar naquela cruz, sendo moído naquela cruz. Qual era a causa que estava ali? Era a minha vida, era a sua vida. Porque senão nós estaríamos amargando, ou indo a passos largos, amargando a condenação eterna. Mas ele deu a sua vida por mim e por você. Ele morreu para que tivéssemos a salvação no seu nome. O que faremos, queridos? Por mais que venhamos fazer, jamais nos tornaremos dignos daquilo que ele fez por nós. A Bíblia fala que ele, existindo lá em Filipenses capítulo 2, existindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e foi até a morte de cruz para nos salvar. A ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Aplaudo o Senhor, queridos, porque o nível de comprometimento dele foi de dar até a última gota de sangue por mim e por você. Eu lembro de uma palavra do apóstolo Ari Caetano, até por vezes um pouco engraçado. Ele falava do nível de comprometimento do boi e da galinha com o hambúrguer. Interessante. Qual o nível de comprometimento do boi e da galinha com o hambúrguer? A galinha só botou o ovo mesmo. Por mais que seja dolorido, sei lá porque é o negócio, né? Mas ela só botou o ovo. Mas o boi teve que morrer para virar aquela carne do hambúrguer. Queridos, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela pessoa do nosso Deus, é a causa mais justa de entregarmos tudo que temos, tudo que somos, inclusive entregarmos a nossa vida.
aqui no Brasil, por enquanto, ainda é tão, entre aspas, confortável estarmos como estamos aqui, na casa de Deus, adorando. Ainda não tem ninguém com uma arma apontada na nossa cabeça, falando, você nega ou você morre. Temos que aproveitar o tempo dessa visitação de Deus sobre nós, mas vai haver um momento que a igreja será perseguida, e no Brasil, estou falando de perseguição física, já temos uma perseguição de uma forma muito sorrateira, no sentido que a gente já tem vivenciado aí, querendo que a gente negue princípios da palavra. Mas a palavra de Deus vai se cumprir, mas vai haver perseguição, mas por enquanto ainda estamos nesse tempo de visitação de Deus que devemos aproveitar e muito. Vivemos a vida para o Senhor mesmo, em oração, em jejum, fidelidade e tudo mais, mas tem irmãos que estão morrendo em outros países por simplesmente falar que aceita e quer o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, níveis de compromisso, níveis de comprometimento. Eu lembro de um feito registrado na Bíblia, lá em João capítulo 21, quando o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, vai à praia, e lá estavam os discípulos já desanimados, pescando, e ele está na praia e ele chama, em particular, Pedro, que Pedro havia negado 3 vezes. E ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fala que o amava, você conhece o texto. E ele fala para apacentar as suas ovelhas. E depois ele faz um relato tremendo, que esse relato eu quero citar aqui, nos levando a cada vez mais a pensar e refletir que vale a pena a gente se entregar ao Senhor sem reserva, viver o evangelho de entrega mesmo, onde ele fala, Pedro, você era jovem, você se cingia, você botava o seu cinto, você ia para onde você queria, mas vai chegar um momento que você vai amadurecer e você vai dar a mão a outro. Quem é esse outro? É o Espírito Santo, um comprometimento na totalidade da palavra. E você vai dar a mão a outro. E esse vai te levar para o caminho, até mesmo que você não queira. E a Bíblia fala que Jesus ali estava falando até que tipo de morte que Pedro teria para o glorificar. A história secular fala que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que não quis ser crucificado como Senhor. É uma história secular fala. A Bíblia não faz menção dessa morte de Pedro, mas o fato é, queridos, que apóstolos morreram, uns mergulhados em óleo fervente, outros decapitados, entregaram a sua vida pela causa. É a causa mais digna para um ser humano entregar a sua vida, que é a causa do reino de Deus, a causa que o Pai deu o seu Filho para morrer por nós, para herdarmos a salvação no seu nome. Aplauda o Senhor Jesus, amém, igreja? Você foi alcançado por este amor, e o sarrafo é lá em cima, queridos. Jesus fala, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim, e é a verdade. O sarrafo é lá em cima. O nosso nível de comprometimento com Deus deve ser na totalidade. Pastor, essa palavra é para cada um de nós. Vivermos para Ele, entregarmos a nossa vida sem reserva a eles, nossos níveis de comprometimento e de compromisso ser na totalidade. Aí eu quero, querido, já neste momento usar algumas expressões que a gente muito usa. Conforme eu falei, a gente quer trazer uma palavra que a gente aplique aqui agora e que a gente se identifique. É interessante como que a gente trata, assim, no sentido geral, essas questões que eu quero chamar a sua atenção.
Até uma linguagem meio aí, às vezes se usa, né, até no futebol, fala da pessoa que veste a camisa do time. Quantos já viram falar? Ou então na veia, isso pegou na veia, né? Eu quero falar nesse sentido. É possível a gente possuir a camisa, ou seja, a gente falar em nome de algo, a gente estar vivendo dentro de determinada instituição. Nós somos da denominação Comunidade Evangélica Cristã. Será que você tem a camisa da comunidade? Será que você veste a camisa da comunidade? Ou você tem entranhado em você, faz parte de você? Eu costumo falar tatuado, ou seja, aquilo que não tem como separar, faz parte da sua pele, a camisa da comunidade. Mas entenda bem, não estou falando aqui autodivulgação do que é uma denominação, porque é a igreja de Jesus que vai subir, mas eu estou falando no nível de comprometimento com uma causa. Queremos agradar o Senhor Jesus, queremos viver o reino de Deus. Então, quando eu falo em uma causa, essa causa é o reino de Deus. Será que você tem a camisa do reino de Deus? Você fala, não, eu estou aí, tenho a camisa do reino de Deus. Ou você fala assim, não, eu visto a camisa do reino de Deus. Ou então você fala, não, o reino de Deus faz parte de mim, não tem como tirar, não tem como separar o reino de Deus de mim. Sabe por quê, querido? Porque a camisa a gente tem, mas a gente pode tirar. A gente pode estar comprometido com alguma coisa e depois não está mais. Quantos estão entendendo? Se a gente veste alguma coisa, ou se a gente se compromete a nível de ser uma coisa parcial, uma hora a gente está comprometido e depois a gente não está mais. Se a gente tem um contrato com algo, agora a gente tem e depois a gente não tem mais. Agora, querido, se aquela coisa faz parte de nós, não tem como tirar, porque aquela coisa nos absorveu, nós nos misturamos. É esse nível de envolvimento, ou esses níveis que eu quero compartilhar com aqueles que têm o compromisso a nível de ter só a camisa. Ele vai se comprometer no nível de uma conveniência. Aquele que tem a camisa, é conveniente. É conveniente para mim, então estou dentro. No contexto da conveniência, ou desse de ter a camisa, no contexto da casa de Deus, a gente vai ter compromisso quando dar, quando, não, deu, então hoje eu vou usar uma linguagem, né, dos jovens, né, que não é muito mais jovem mais essa linguagem, né, vou ver lá qual é, né, esse qual é já está um pouco ultrapassado com eles aí, mas eu vou ver lá qual é um culto à noite. Vou lá ver qual é lá. Quem vai ministrar lá? Vou lá ver qual é. Vou lá. É o nível de quem só tem a camisa. Às vezes, não, eu sou da comunidade, mas está no contexto da igreja, quando dá certo, quando é conveniente. Vai lá no grupo familiar, assim quando dá na telha. Hoje vou lá no grupo familiar. Hoje. É o nível de quem só tem a camisa. Jesus falou, se alguém nos obrigar a gente caminhar 1 milha, nós devemos caminhar 2. Quem está no nível de só ter a camisa, não anda nem 1 milha, porque ele vai fazer na conveniência. Quando for conveniente, ele vai. Quando não for, ele não vai. Quando ele está afim, ele vai. Quando não está afim, não vai. Sem impedimentos. É o nível de quem tem a camisa. Essa palavra para a gente refletir, queridos. Esse nível de conveniência, a pessoa não... O quê? Se tiver que, assim, dentro de um contexto de eu ter que me sacrificar a alguma coisa, ela não se prontifica, que é o nível da conveniência. Agora tem um nível, querido, quando a gente se sente envolvido, quando a gente está vestido daquilo pela qual nós estamos nos envolvendo, que eu falo que é o nível de vestir a camisa. Alguém te fala assim, eu visto a camisa desse time, né? Eu visto a camisa dessa empresa. É o nível de compromisso.
esse nível é um pouco maior de comprometimento. O que nós compartilhamos nesse nível? É aquela pessoa no contexto, vamos falar da igreja, ela está na igreja regularmente, os dias de culto ela está, né? As programações ela está no grupo familiar lá regularmente, está indo, ela está com um nível de compromisso aí, de vestir essa camisa do reino. Ela anda uma milha, Jesus falou, se te obrigar a andar uma milha, anda 2. Essa pessoa que está nesse nível, ela anda uma milha, ela está disposta, né? Às vezes, estou cansado, mas vou lá no grupo familiar, estou cansado, mas glória a Deus, estou na igreja, estou lá no MSEC domingo, às vezes cansado. É o nível de quem está vestindo a camisa, de quem está nesse nível de comprometimento, de vestir a camisa. Mas é um nível que ela só vai fazer aquilo que lhe é solicitado, né? Aí vamos, né? O pastor chega, gente, vamos lá, domingo de manhã, a pessoa está, glória a Deus, isso é importante, né? Esse nível aí. Olha só, o culto à noite, vamos estar adorando, ela está. O dirigente lá do grupo familiar, vamos lá, gente, tal, ela está. É o nível de vestir a camisa. Mas tem uma coisa, no que passa disso, ela não se sente impulsionada, porque ela não tem atitudes próprias. Ela não tem atitudes próprias. Ela é impulsionada por aquilo que lhe é solicitado. Entenda bem que isso é muito importante. Tanto o nível, né, daquele que tem a camisa, né, que está lá, ainda não, e daquele que está vestindo a camisa, é importante. Entrou em um processo aí. Mas agora eu digo, há um nível mais excelente. Há um sarrafo que está mais acima. Assim diz, assim é o reino de Deus, melhor dizendo. Jesus fala, aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. E aí vai, aquele que não pegar sua cruz, né, e vir após mim, não é digno de mim. Há um nível acima. Esse é o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho que eu digo quando a coisa vem fazendo parte da gente. Nesse nível, quando a coisa faz parte da gente, é o nível máximo de comprometimento. E essa pessoa está pronta a dar vida por esta causa. Se for para morrer, ela morre. Se for para morrer, ela morre. Esses missionários que estão no campo lá, e esses que perdem a vida, está nesse nível. Se for para morrer por Jesus, eu morro. Eu não nego a minha fé. E aqui, pastor, hoje, claro, poxa, não tem essa perseguição, mas tem um nível de compromisso que nos é solicitado em implantar, em fazer o reino de Deus. De nós, queridos, e às vezes a gente sucumbe por tão pouca coisa. Às vezes a gente não atende, estou me incluindo, em tão pouca coisa, que não é questão de ter a nossa vida sobre o risco de perdê-la no sentido físico ou no sentido assim literal, né? Mas a gente retrocede. Então esse nível, quando faz parte da gente, é um nível que a gente está disposto a dar a nossa própria vida, caso seja necessário. No aspecto prático, no contexto da igreja, no grupo familiar, essa pessoa que ela se sente parte, ela tem uma incomodação, ela sabe, eu estou aqui, mas tem esse vizinho meu aqui, que ele está indo ao inferno, porque ele não entregou a vida ao Senhor Jesus. Ele fala, Deus me usa, Deus, eu vou convidar essa pessoa, eu vou pagar o preço de ir lá,
Se eu tenho carro, vou pagar o preço de ir com o carro lá, pegar essa pessoa e trazer. Eu vou arrumar um jeito de compartilhar do evangelho da salvação. Eu vou arrastar essa pessoa para o grupo familiar. Eu vou arrastar essa pessoa para a casa de Deus, que eu sei que se ela agora morre, ela está no inferno. Ela vai fazer qualquer coisa, independente se o pastor solicitou, se o dirigente solicitou, se alguém, ela está nesse nível, sentindo que é responsabilidade dela, dentro daquilo que o Espírito Santo o impulsionou a fazer, dentro daquilo que os seus olhos foram abertos. É um nível onde a pessoa se vê dentro, fazendo parte, fala: Deus me usa. Se for para morrer, precisar morrer, ela morre. Essa anda a segunda milha. Se for para andar a terceira, ela anda. Jesus fala: se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ande duas. Essa anda a segunda. Se for necessário andar a terceira, ela anda. Ela está no nível de uma vida tão enraizada com a causa, com o reino de Deus, com Cristo, que ela faz. Ela tem uma autonomia, ela tem atitude própria. Ela se torna um agente do Todo-Poderoso, onde ela é impulsionada a atos que não precisa que seja arrastada ou convencida por alguém para ela implantar o reino de Deus. É um nível de dar a própria vida. Foi esse nível, ou é esse nível, pela qual alguns têm vivido aí eu estou falando já no sentido literal, de morrer pelo nome de Jesus. E para a gente hoje, querido, não chegou, né? E glória a Deus, a gente pode falar nesse sentido, porque é tão bom a gente ter a liberdade de vivenciar a nossa fé, de falar com um aparelho, com um microfone, auxílio de caixa de som, falar no nome de Jesus, sem ter que, de repente, alguém entrar por ali e falar: ó, todo mundo. Tão bom, temos ainda esse privilégio. Agora, no que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito ao que somos, no que diz respeito ao nosso nível de compromisso e comprometimento com Deus, Ele nos puxa para esse nível, da gente não viver para nós mesmos, a gente não atender às nossas demandas, nossas preferências, que vêm ferrenha contra nós, que a nossa carne geme, em determinado momento. Você vai para a igreja, você está cansado? Ô Antônio, terça-feira você está lá, hoje pôs serviço lá, teve problema, você ficou sobrecarregado, mesmo assim você vai para a igreja, a carne fala, né? Agora eu estava compartilhando com alguns dirigentes lá embaixo, falando, a carne grita, né? Você vai fazer jejum? Amanhã não tem aquele cafezinho, né? A carne geme, a carne grita. E a proposta do Evangelho, na sua essência, é que a gente deve morrer para nós mesmos. Essa não é aquela palavra, né, que a gente, poxa, glória a Deus, né, o Espírito Santo que está aqui, mas é uma palavra que nos traz a reflexão do nível de comprometimento, compromisso e de seriedade que é o Evangelho do Senhor Jesus, que queremos viver. Por isso que você está aqui. Vai chegar um momento, queridos, que o Senhor arrebata a sua igreja. Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As prudentes guardaram o azeite, guardaram o Espírito Santo, foram casa de habitação do Espírito Santo, não o entristeceram. E a Bíblia fala, lá vem o noivo,
e aquelas que tinham azeite, aquelas que estavam no nível de entrega total, que não olharam as demandas da sua vida, aquelas que não deram valor maior às outras coisas do que nos se encher do Espírito Santo, essas ficaram. Ainda foi pedir as outras. Ela te fala: não, não posso, porque se eu dou para você eu fico sem. E já vem o noivo. Um dia e não tarda, o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. E aí, estamos preparados? Qual o nosso nível de compromisso? Primeiro sou eu, querido, pastor desta igreja. Qual é o meu nível de compromisso com a causa? Eu só tenho a camisa, né? Poxa, tá legal. Aí, pastor da igreja, né? Tal. Alguns até acham, né? Assim, né? Poxa, pastor tem status. Meu irmão, status. Não. Eu visto a camisa ou faz parte de mim a causa do reino? Você que nesta noite está aqui junto comigo nesse culto de adoração, qual o seu nível de comprometimento com o reino de Deus, com a causa de Deus? É o nível da conveniência? É o nível de se sentir parte, mas não se comprometer? É o nível de estar totalmente integrado, totalmente absorvido por essa causa, que é a maior causa, que é a causa do Evangelho do Senhor Jesus, a qual em um determinado momento nós iremos para a eternidade. Isso é, se somos as 5 prudentes. Meu Deus, é uma palavra que a gente reflete, que a gente para pensar, que a gente se avalie. E para a gente só tem um caminho: é a gente mergulhar, é a gente ir de encontro àquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós, como aqueles que foram comissionados, como aqueles que foram chamados para fora. Esse é o sentido da palavra igreja, eclésia do grego. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, da forma de pensar do mundo, do humanismo, daqueles que fazem da sua vida o centro. Nós fomos chamados para fora disso, daqueles que não agradam a si mesmo, mas agradam aquele que entregou a sua vida sem restrição e indo à cruz, e morte de cruz para nos salvar. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Essa frase está tão falada, onde você vê essa frase. Estamos até acostumados já a falar. Mas uma hora, queridos, Jesus arrebata a sua igreja. E qual é a minha, qual é a sua posição diante disso? Já vou chamar o pessoal do louvor aqui. É um momento que nós pedimos ao Espírito Santo, que temos clamado a Ele, aquele que é o Consolador, aquele que vem e nos habilita, nos leva a atitudes profundas de compromisso, de adoração a Ele, o Espírito Santo. Pedimos a Ele que nesta noite vire uma chave em nós, que os nossos olhos, que caem as escamas dos nossos olhos, ao olhar para a proposta, pelaquilo pela qual nós fomos chamados, que é de viver sem restrição o reino de Deus nas nossas vidas. Cumprirmos o propósito de Deus nesta terra, porque uma hora os nossos olhos se fecham nesse mundo, e um dia nós estaremos diante dele. Vamos ficar de pé nesse momento, já estamos indo para
o encerramento deste culto, os momentos finais.